Have you ever noticed that you know a lot of words in English, but you adapt those words to use in Portuguese? And usually the problem isn't your accent. So when you're speaking English, the problem isn't just that you have a Brazilian accent or an African accent. No, that's not a problem. That's okay. But the thing is that if you always use a wrong way to pronounce the word, or if you always listen like this, when you heard a native speaker talking to you, you won't understand even though you know that word. This happened because your brain doesn't make the connection. Today I'm going to show you the words that are part of your daily life and how to correct them to unlock your listening once and for all. To explain it better in this video, talk a little bit in Portuguese. So if you want to check more videos of me talking in English, of course that you can watch other contents that I have on this channel. Hello friends, welcome to Christian Productivity channel. I am Luciana Sampaio. No Brasil, nós temos a mania de aportuguesar, foi isso que eu escrevi aqui, o inglês. E isso não acontece somente no Brasil, mas acredito que acontece também em outros países. Porém, parece que aqui o negócio é mais forte. Então a gente coloca vogais onde não tem e muda também a sílaba mais forte das palavras. O inglês, ele não muda na essência, mas ele muda do som. O que isso significa? A gente não muda a palavra no inglês, até porque a gente tem várias palavras que vêm do inglês e a gente usa no nosso português. Normal, por exemplo, brainstorming. Aí a gente usa essa palavra, ou se não, deixa eu ver, feedback. Você vê que são palavras que a gente usa no português, mas vê que o som muda, a essência não, mas o som muda, porque nós pronunciamos de uma forma totalmente diferente. Inclusive, quando essas palavras estão em uma conversa, quando o nativo tá usando elas, ele vai falar muito rápido, na nossa impressão, e aí a gente não vai conseguir entender, apesar de a gente conhecer aquela palavra. É sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo hoje. Porque quando a gente vicia nessa pronúncia abrasileirada, nessa pronúncia errada, nós também criamos uma expectativa sonora errada. Então, como eu falei, quando você escuta um podcast, quando você vê um filme, a pessoa tá usando essa palavra que você já sabe o que é, você não consegue entender. Porque o seu cérebro não capta o som. Ele capta o som se você falar feedback, não feedback. Eu separei aqui alguns exemplos comuns para que a gente vá para a prática e realmente entenda o que eu estou tentando passar aqui nesse vídeo. Preste atenção em como a gente fala e como realmente o som é em inglês. Por exemplo, a palavra... Eu até já falei sobre essa palavra um pouquinho antes, mas eu queria destacar ela aqui de novo. No Brasil, a gente fala feedback. Feedback. É como se a gente colocasse um i bem forte no final. Mas essa palavra não tem isso. Ela não pronuncia assim. O correto é terminar o som no K. E aí fica seco. Feedback. Feedback. E antes de dar os demais exemplos, eu não tô falando pra você que quando você estiver falando português, você tem que usar essas palavras. Hoje eu vou dar um feedback pra equipe. Porque, obviamente, uma pessoa que faz isso vai ser zoada. E, sinceramente, a gente não precisa trazer esse sotaque pra o nosso português. A gente pode falar feedback, tá tudo certo. Mas o problema é a gente simplesmente só reconhecer essa palavra como feedback. Não, você tem que reconhecer das duas formas. Quando você estiver falando português, ok, pode falar feedback, tá tudo certo. Mas quando você estiver no inglês, você precisa conseguir reconhecer essa palavra como feedback. Você precisa entender, porque se você não entender, é por isso que o nativo fala e você não consegue compreender nada. Nesse vídeo eu quero muito te passar a pronúncia real, para que você se acostume com os dois jeitos, porque a gente vai ter que usar essas palavras no português e a gente vai usar da nossa forma que a gente fala naturalmente mesmo. Mas quando você estiver no inglês, você precisa também reconhecer. Então, meu objetivo aqui é que você consiga entender os dois casos e os dois jeitos de falar. Quando a gente tá falando nosso português, tá tudo certo, portuguesar tudo, tá tudo bem, não tem problema. Agora você também precisa saber reconhecer as coisas quando o nativo está falando também. Vamos aos demais exemplos. Marketing. Geralmente, na pronúncia original do inglês, o R é muito mais forte, então é marketing, marketing. E sem falar que a palavra termina no T, então a gente não vai falar marketing, não. O G, ele... como se sumisse, sabe? E o T também vai parecer um D misturado com R. Marketing. Ele fica bem dessa forma. Outra palavra muito comum é networking. Networking. E a gente fala networking. Networking. Nós geralmente colocamos o I no final da palavra networking, mas a pronúncia original seria
networking. Mais uma vez, tô falando isso aqui pra você, não pra que você despreze a forma brasileirada de falar, a forma que geralmente nós falamos, então, não posso falar network, nossa, é proibido. Não, eu não tô falando isso. Eu estou falando que é importante que você conheça as duas pronúncias no português, no inglês, pra que quando você escutar um nativo, você não fique morrendo pra conseguir entender o que ele está falando, ok? Continuando aqui com os exemplos. Vamos falar sobre os serviços e compras. Delivery. Aqui, de novo, o R é mais forte. Delivery. E aí, nós falamos como? Delivery. Delivery. Ri. Sendo que no inglês é delivery. Mas, veja que no inglês, o mais forte é falar a sílaba li. Delivery. Outra muito comum também seria o drive-thru. Drive-thru. É como geralmente a gente fala. Essa é muito clássica. E aí você vê que no inglês o drive termina no V. E aí pra falar essa palavra a gente tem que usar sempre aquela diquinha de colocar aqui a língua debaixo dos dentes. Drive-thru. É muito importante pronunciar dessa forma. Inclusive, isso é bem diferente, porque às vezes quando a gente escuta no inglês é muito difícil de reconhecer se a gente não tá acostumado com essa pronúncia. E aí tem também a palavra link. Manda o link lá pra mim, manda o link do site. Porque na maioria das palavras nós sempre colocamos uma vogal no final. E isso faz com que a palavra fique com o som mais forte. Então, link. Mas no inglês fica link. O som de K, realmente. A última é post. Repare que a gente, de novo, coloca o I no final. Mas como que o nativo fala? Post. Porque ele foca sempre na última consoante e ele vai realmente falar aquilo, ele não vai acrescentar nenhuma vogal no final. Eu espero que tenha sido possível entender essa diferença que eu quis trazer ao decorrer desse vídeo. Eu quero que você entenda que quando você entende ou aprende uma palavra com a forma abrasileirada, aportuguesada, sei lá como é que eu posso falar isso. Quando você aprende uma palavra dessa forma e sempre acrescenta uma vogal no final das palavras, seu cérebro cria um arquivo mental com um som errado. Então toda vez que você vê aquela palavra, você vai pronunciar ela da forma totalmente errada. Se um gringo chegar até você e perguntar, do you have a notebook? Você dificilmente vai entender, porque ele fala, parece que é muito rápido, mas é porque você não tá acostumado com a pronúncia. Nós falamos notebook, o I é forte, o U é esticado, e isso faz com que a gente não consiga reconhecer a palavra em inglês quando a gente escuta. Se o seu ouvido está programado para buscar aquela sílaba extra no final, quando ele ouvir a palavra curta e seca, notebook, ele não vai reconhecer. Então você vai ficar parado tentando entender o que aquela pessoa te disse. Enquanto isso, a pessoa já está na próxima frase. Esse é o problema. Você não entendeu a primeira e ela já tá falando várias frases depois. Por isso, o segredo do listening não é apenas ouvir mais. É limpar também esses arquivos mentais que a gente tem de palavras que são abrasileiradas e estão às vezes atrapalhando o nosso listening no inglês mesmo. Tente tirar essas palavras que você guardou com som trocado, porque isso é muito importante. Pra muita gente isso pode parecer frescura, mas realmente faz muita diferença, especialmente quando você tá tentando aprender o inglês e reconhecer o que as pessoas falam pra você. Me diga aí nos comentários o que você acha, uma palavra que você sempre pensou que pronunciava de uma forma e na verdade era outra. Me fala aí nos comentários, porque eu quero muito saber. Eu te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você é amado. Tchau!